Olá, meninas! Sejam bem-vindas à nossa semana Transformando Arte em Renda. Eu estava naquela expectativa boa dessa hora chegar e eu acredito que você também, né? Mas deixa eu me apresentar, né? Porque algumas pessoas estão me vendo pela primeira vez. Eu me chamo Denise e eu ensino mulheres a transformar arte feita à mão em renda. E nesses 3 dias aqui, eu vou te ensinar a fazer o caramelo, o famoso caramelo, né? O queridinho do Brasil. Eu tô chamando ele de famoso porque você sabe que ele já tem até filme. O caramelo já tem filme na Netflix. Ah, e deixa eu te contar uma coisa também. Nesses dias, nós vamos sortear aqui no canal o kit, né, com todos os materiais necessários para você construir, para você conseguir fazer o caramelo, tá certo? Então, fica comigo nesses 3 dias que você vai participar desse sorteio. Mas eu vou falar mais sobre isso lá para frente. Eu sei que você está pensando, isso é bom demais para ser verdade. Mas escuta o que essas duas mulheres maravilhosas, a Mirinha e a Simone, estão dizendo. Eu sou Mirinha Lobac, sou artesã na técnica do amigurumi e agora na técnica da feltragem. Eu antes não queria mudar o meu nicho, né? Eu achei que eu já estava satisfeita com o que eu tinha. Mas depois que eu vi a Denise falando sobre esse curso, me bateu um tchan. Eu quis porque quis fazer. Só que eu fiquei em dúvida se seria realmente isso que eu queria, se ia dar certo, a professora ia ser, né, o que eu pensava. Mas eu vou te falar, a sua incerteza vai passar na primeira aula. Parece que a gente cria uma paixão por aquilo, sabe? Eu acho que vale muito a pena você tentar. Você vai ficar satisfeita o tanto quanto eu tô. Vai ter sua renda extra, né? Trabalhar de casa é uma beleza. Olá, meu nome é Simone. O que eu acho incrível no curso da Denise é que ela nos prepara, ela vai equilibrando o nível de dificuldade. Então, eu lembro que o meu primeiro exemplo que eu fiz, eu falei, meu Deus, mas que coisa horrenda. Eu sei o seguinte, que tudo que eu fazia, eu achava horrível. Eu estava a ponto de desistir. Mas eu falei assim, não, eu vou insistir mais um pouco. Aí eu fui novamente fazendo passo a passo. Gente, não é que eu fiquei boa. E as dúvidas todas que eu tinha, eu conseguia tirar com a Denise no WhatsApp. E esse é um diferencial muito grande. Hoje eu faço peças, tem gente, tem menos de um ano, tá? Eu faço as peças muito bonitas. Eu já consigo vender particular para algumas pessoas e também até para lojas. Eu sei que aqui nós temos vários tipos de mulheres. Tem aquelas que querem se profissionalizar no artesanato, tem aquelas que querem fazer renda extra e tem aquelas que estão buscando fazer o seu próprio pet. Me conta em qual desses grupos, escreve aqui para mim, para eu saber em qual desses grupos você se encaixa. Talvez vocês estejam pensando aí, mas a Denise sabe fazer esse pet, ela faz rapidinho, ela sabe fazer, para ela é fácil. Mas deixa eu te dizer, eu também já estive aí do outro lado. Eu sei o que é estar do outro lado. Eu passei num momento da minha vida muito difícil quando eu terminei o meu curso de pedagogia. Eu estava saindo da minha última aula e eu escorreguei no estacionamento da universidade e eu quebrei o meu fêmur direito. Além de quebrar o fêmur direito, eu recebi um diagnóstico de uma doença que eu nem sabia que tinha. Se chama osteopetrose, que é o excesso de cálcio. E aí o médico me disse, olha, você agora tem que ter cuidado, qualquer queda você quebra. E isso para mim foi um choque muito grande. Eu estava terminando um curso, eu estava com tudo pronto para a formatura,
eu estava na maior alegria de participar, que era uma festa, e aquela festa se tornou algo muito frustrante para mim. E enquanto minhas amigas estavam festejando, indo para a festa, eu estava em casa, acamada. E aí eu comecei a entrar naquele processo assim de depressão. Fiquei muito deprimida. E numa consulta, o médico disse assim para mim: Denise, sai de casa, vai passear, vá no shopping, vá dar uma volta. E eu obedeci aquele conselho dele e eu fui. Eu fui pro shopping, dei uma volta, claro, de cadeira de roda, né, que eu não estava andando. E quando eu voltei para casa, que eu desci do carro, eu não sei dizer o que foi que aconteceu, né? Porque um acidente é uma coisa muito rápida. Eu caí novamente e eu quebrei o fêmur esquerdo. Gente, aí sim eu consegui perceber que a minha situação afundou, porque eu estava entrando numa depressão, mas aí realmente eu entrei numa depressão nesse momento. Eu comecei a ficar com medo de tudo. Eu ficava com medo de cair, eu ficava com medo das pessoas esbarrarem em mim. Eu fiquei com medo de ir para a escola. Eu ficava pensando assim, olha, eu não vou conseguir mais ensinar. E fora a frustração, né? Porque era a primeira vez que eu ia trabalhar, que eu ia ter um salário, que eu ia ter carteira assinada e fazendo duas coisas que eu amava, porque o meu objetivo com a pedagogia também era a arte, atuar na arte, né? E então foi muito frustrante para mim esse período, foi muito delicado. Imagina você tá acamada com o fêmur direito quebrado, o fêmur esquerdo quebrado, os dois lados cirurgiados, né? Eu passava noites assim, virada para cima, eu não conseguia virar para um lado nem para o outro e fazia todas as minhas necessidades na cama. Então, eu não sei se você já passou por momentos difíceis assim. Já pensou que é o básico, né? As tuas necessidades lá. E então foi muito difícil para mim, porque não eram só as coisas que estavam acontecendo, aquelas circunstâncias do lado de fora. Não era só um osso quebrado, era a questão emocional, era a dificuldade emocional. Então eu estava com aquela pressão, aquele aperto no coração, aquela dificuldade muito grande dentro de mim e eu nem sabia como resolver aquilo, eu não sabia como fazer com aquele sentimento que eu tava ali, né? E foi exatamente nesse momento da minha vida, um dia quando todo mundo foi trabalhar para a escola, né? Porque as pessoas não param a vida delas por causa da nossa vida, por causa da nossa história. Elas continuam com a história delas e tem razão, né? A vida não pode parar porque a gente está numa circunstância. Eu estava em casa sozinha assistindo televisão e mexendo no celular. E aí eu comecei a mexer no celular e eu vi uma mulher, um vídeo na internet, acho que era no YouTube mesmo que eu estava. Eu vi uma mulher enfiando uma agulha no olho de um cachorro. Gente, eu levei aquele susto. Como assim que essa mulher tá enfiando essa agulha no olho de um cachorro? Era tão realista, era tão real aquele cachorro que eu fiquei muito assustada. Aí eu percebi que não era de verdade o cachorro, que era uma arte, né, que aquela mulher fazia. E eu fiquei muito empolgada naquele momento, né? Para mim foi uma virada porque eu tirei o foco daquelas pernas quebradas, de osso quebrado, de universidade que ficou para trás, de formatura que não teve, e eu comecei a pensar que eu podia fazer algo diferente com a minha vida, que eu podia aprender algo novo. Isso foi tão libertador para mim e tão diferente. E aí eu tomei uma decisão. Um dia de manhã eu me levantei e eu disse assim, eu me lembro que eu estava sozinha no quarto, eu disse assim para mim mesma, né? Eu nunca mais vou chorar por causa dessas pernas. E eu decidi que eu ia sair daquele hospital emocional que eu tava, né? Que eu não tava no hospital físico, mas eu estava naquele hospital emocional e eu disse assim, eu vou sair desse hospital emocional. E aí eu comecei a assistir mais vídeos, mais vídeos, mais vídeos e comecei a aprender o que ela estava fazendo, a descobrir mais coisas, o nome da arte, porque eu não sabia.
Eu não tinha noção do que era, do material que ela usava, que lã era aquela, eu não sabia de nada, gente. E aí eu comecei a pesquisar e descobrir coisas e eu também não entendia e naquele momento não percebia que aquilo que eu estava aprendendo iria me tirar e me levaria de volta para o que eu tinha perdido, para o que eu tinha deixado para trás, para o que não tinha mais esperança para mim. É claro que no início foi muito difícil, né? Uma situação dessa não é fácil para ninguém. Para mim, realmente, foi um processo muito difícil e eu sempre digo assim que só sabe quem passa, né? A nossa história é a nossa história. E algum tempo depois, logo depois, chegou a pandemia, chegou um outro momento difícil, que não foi mais difícil só para mim, eu sei que para você também foi, né? Todo o Brasil e todo mundo passou por aquela história bem complicada. E a pandemia, para mim, não foi só isolamento. Eu também passei por uma separação conjugal, né? Até eu digo, puxa vida, eu tinha acabado de passar por um processo difícil e lá vem outro, né? São essas coisas que a vida traz que a gente não entende. E aí, por causa do choque de tudo que estava acontecendo comigo, eu decidi me mudar. Eu não queria mais ficar naquela casa, essas coisas de mulher, né? De você tá passando por um processo difícil de separação, você não quer ficar mais nem na cidade. Aí eu me mudei para outro estado. Quando eu cheguei nesse outro estado, no auge da pandemia, o que eu ia fazer? Eu levei todo o meu material, tudo que eu tinha comprado, tudo que eu tinha de filtragem, e ali naquele momento de isolamento eu comecei a treinar a filtragem. Eu comecei a aprimorar o que eu fazia. Eu maratonava, sabe? Eu colocava vídeos na Netflix e começava a filtrar. E exatamente naquela cidade onde eu não conhecia ninguém, foi quando eu comecei a vender mais as minhas peças. Você pode dizer, como assim, né? Como é que é possível uma coisa dessa? Como é que você vende num lugar, num momento desse, e que você não conhece ninguém? Eu tive uma estratégia muito legal nessa cidade. Quando fui comprar material para olhinho, essas coisas numa casa de aviamento, eu vi que a mulher tinha um pet. E aí eu tive uma ideia. Eu vou filtrar, eu vou fazer o cachorrinho dela e vou dar para ela de presente, porque na arte a gente tem algumas estratégias, né? E aí eu modelei, eu vou até pedir para minha equipe para colocar aqui para vocês verem esse pet que eu fiz, porque eu acho muito lindo esse pet da minha história, que fez parte da minha história, né? Eu modelei o pet dela e num outro momento eu voltei lá e eu fui dar para ela de presente. Gente, foi incrível aquele momento. Ela me filmou, né? E me mostrando para todas as clientes da loja e dizendo, gente, olha o que foi que eu recebi aqui. Ela colocou o pet na parede da loja para todo mundo ver. Ela disse, eu quero que todo mundo veja essa arte. E aí ela divulgou o meu trabalho. E foi um momento que eu comecei a crescer nas redes sociais e crescer vendendo a minha arte naquela cidade. Foi muito importante para mim, né? E é incrível, gente, que até hoje as pessoas me perguntam assim, Denise, mas e como foi que você aprendeu a fazer? Como foi que você chegou nesse momento de filtrar um pet nesse nível, né? E aí é quando eu explico que eu aprendi com uma mulher que não falava português, ou seja, não havia material nenhum naquela época em português. Não havia o passo a passo, não havia manual. Eu sempre conto porque eu acho que é interessante contar, né? Não havia manual, não havia nada. E era uma mulher que falava em russo. É incrível isso, gente, né? Eu sempre fico repetindo aqui, são coisas da vida, né? A mulher falava em russo. Eu não entendia nada do que ela dizia, mas eu comecei a observar a mão dela, né? Tudo que ela modelava. E eu vi que tinha um padrão do que ela fazia, né? Eu disse, olha, tem um padrão aqui e eu vou fazer, eu vou aprimorar, né? Eu tô voltando porque eu aprendi lá, mas como as pessoas têm curiosidade para saber o passo a passo, eu tô te explicando aqui. Eu percebi que havia um padrão e eu disse, eu vou fazer esse passo a passo dela. Com o tempo, eu vi que eu não tinha o material que ela tinha.
Eu não tinha os recursos que ela tinha. Aqui no Brasil não vendia aqueles materiais, né? E aí eu disse assim, eu vou precisar criar a minha forma de fazer. Eu vou precisar trazer para a feltragem outros materiais para eu chegar no nível que ela está fazendo. E aí foi o que eu fiz. Um dia, uma amiga minha veio me visitar, né? Depois daquele processo tão assim que eu passei, eu estava com a visita de uma amiga minha e ela disse assim, Denise, por que você não ensina o que você faz? É tão lindo o que você faz. Porque, gente, quando eu mostrava esse trabalho, ainda hoje, quando eu mostro, as pessoas ficam muito admiradas. E aí ela disse, por que você não ensina o que você faz? Aí sabe quando aquela luz acende assim no seu entendimento, na sua cabeça? Eu disse, puxa vida, eu já venho há tantos anos trabalhando com isso, foi tão difícil chegar aqui, né? Porque eu tive que assistir muitos vídeos, eu tive que fazer muita coisa para chegar nesse padrão, agora eu sei fazer. Aí eu percebi que eu tinha um método, que eu sabia fazer desde do passo a passo, até aquela arte mais difícil de um pelo comprido e cada detalhe que hoje eu coloco nas peças. Eu vi que eu tinha desenvolvido um método. Só que eu fui alertada nesse momento que essa amiga trouxe essa luz, porque até então eu só fazia assim, para vender, sabe? Eu não tinha intenção de ensinar nada. E até eu percebo que algumas pessoas aprendem algumas coisas, elas não querem ensinar, até por medo de concorrência, né? Mas não era o meu caso, não era a minha intenção. Eu não tinha sido ainda despertada para isso. Mas quando ela falou isso, eu casei, assim, as duas informações. Eu faço arte e eu posso ensinar. E aí, sabe aquele sonho da pedagogia que ficou para trás? É por isso que eu te contei toda essa história. Ela ressuscitou dentro do meu coração. E eu comecei a fazer disso uma missão. Uma missão, sabe quando a gente pega algo e diz assim, eu vou fazer disso aqui agora uma missão de vida. Porque a minha história passou por muitos momentos, né? Muitas turbulências, muitas dificuldades. Mas agora eu quero ajudar outras mulheres, outras Denises, que também passam por dificuldades, que também passam pela depressão, que também tem dificuldade de vender, que também tem dificuldade de ter uma renda extra, né? Que diz assim, eu não posso sair de casa, como é que eu vou ter carteira assinada? E eu comecei a fazer disso uma missão de vida para mim. E aí eu decidi que eu iria ensinar aquilo que eu aprendi para outras mulheres. E foi por isso que a gente trouxe essa semana Transformando Arte em Renda, né? Que você está aqui participando nesses 3 dias. Esses 3 dias fazem parte dessa minha missão de vida, tá? E eu quero te mostrar aqui todo o material que nós vamos usar. Eu sei que você está aqui bem ansiosa para a gente começar a fazer isso aqui, mas eu não tinha como fazer sem antes de te contar um pouquinho da minha história. Porque amanhã, quando alguém perguntar assim para você, mas quem é a Denise? Eu nunca ouvi a Denise, você conhece essa Denise? Aí você vai dizer assim, eu conheço sim. Eu sei a história dela. Ela contou a história dela e eu sei porque ela tá aqui agora. Então, é por isso que a gente compartilha, tá? E eu quero trazer você agora para te mostrar tudo que a gente vai usar aqui. Algumas pessoas ficaram pensando que isso aqui era fake, que isso aqui não era verdade, que a gente não ia ensinar nada e a gente vai ensinar assim. Eu vou te mostrar agora todos os materiais que nós vamos usar pra gente avançar, né? Esses 3 dias serão dias maravilhosos. Eu sei que no final desses 3 dias você vai estar muito feliz, assim como eu também estou feliz de trazer isso aqui pra você, tá? Eu vou te mostrar tudo que nós vamos usar e aí depois a gente vai trazer a câmera pra minha mão, porque eu quero que você veja cada detalhe. Mas vamos por parte. Nós vamos usar para trabalhar agora e modelar o nosso queridinho caramelo, né? A gente deixou o material para todo mundo ver, para separar, mas olha, não se empata, não coloca dificuldade, porque isso aqui não é momento de dificuldade. É momento prazeroso e de alegria. Às vezes a gente coloca uma dificuldade na nossa frente e diz, puxa vida, eu queria tanto participar, mas eu não tenho material. Aí tem gente que desiste no meio do caminho.
Gente, se eu tivesse desistido no meio do caminho, eu não tinha chegado aqui nessa live. Eu não tinha chegado aqui nesse resultado aqui que eu cheguei. Então, não foi por falta de material, porque no começo eu não tinha material. Eu não sabia o nome, eu não sabia como chegar, eu não sabia como fazer, eu não entendia o que aquela mulher falava. Eu não entendia nada, mas eu fui determinada e eu disse, eu vou fazer. Então, se você assistiu os vídeos antes e disse, eu vou fazer, chegou a sua hora, tá? Presta atenção nos materiais que eu vou mostrar. Se você não tem, não se preocupa. Vai ficar gravado, você vai adquirir seu material e vai fazer aí na sua casa, tá certo? Sem nenhuma dificuldade. Fica livre. Antes de mostrar, e para você ficar bem em paz, vamos fazer a nossa respiração. Respira, porque chegou a hora da gente colocar a mão não na massa, mas a mão na lã. E a gente começar o nosso passo a passo, porque para isso nós estamos na nossa semana transformando arte em renda e vai ser maravilhoso. E eu vou começar te mostrando a espuma, tá? Nós vamos precisar usar uma espuma. Se você não tem, espuma, não sei, espuma é caro, aqui não tem. Pega aquelas espumas de louça, junta tudinho assim, uma pertinho da outra, coloca um tecido assim, faz esse espaço para você modelar em cima e tá tudo certo. Olha, facilita a sua vida, não complica. Facilita, diz assim para você, não vou complicar, vou facilitar. A outra coisa que nós vamos precisar é a agulhazinha, ó, agulha de feltragem, que é uma agulha específica e que quando se você viu a live sobre materiais, você vai ver que a gente compra em casas de aviamento ou pela internet. Não tem dificuldade. Facilita a sua vida. Então, nós vamos precisar da espuma, vamos precisar da agulha, vamos precisar das lãs, né? Inclusive, vocês já sabem que nós vamos sortear um kit com lãs, né? Nós vamos precisar dessas 3 cores, vejam que são as cores do caramelo, a marronzinha, a begezinha e a preta, tá? Nós vamos fazer o nariz dele não de massinha de modelar, porque eu tô aqui para facilitar. Ainda vou ter que comprar massinha de modelar? Não. Nós vamos fazer o focinho dele de lã. Deixa eu pegar aqui os olhinhos para eu mostrar para vocês. Um par de olhos, né? De 15 milímetros que nós vamos usar. Cola e o molde que nós vamos deixar à disposição, tá? E vamos colocar também, tem no link para todo mundo que está inscrito, já tem todo o material, tem no link que a gente deixou, né? Para você imprimir e ajudar você para modelar o nosso caramelo maravilhoso. E aí, gente, eu vou pedir licença para vocês para a gente trocar de câmera, tá certo? A gente vai trazer a câmera para minha mão, como eu disse, para vocês conseguirem observar cada detalhe. E olha, vocês já estão vendo que eu sou tagarela, tá? Eu vou ficar aqui modelando, mas tem muitas coisas que a gente já vai compartilhando, porque são 3 dias, não dá tempo a gente falar tudo. Então tem muita coisa sobre mercado, sobre muita coisa que eu quero compartilhar para vocês. E eu vou modelando e aos poucos a gente vai trazendo essas novidades e compartilhando com vocês, que é pra gente ficar bem, interagir muito e saber tudo que precisa para todo esse nicho aqui, tá? Se você tá gostando do que você tá ouvindo, né? Vai aí colocando seus comentários no vídeo, vai dando seu like, vai dizendo que você tá gostando, né? Pra gente saber que a gente tá aqui nessa live, nessa interação e que eu não tô aqui sozinha falando para uma câmera. Mas que eu tô falando para você que tá aí do outro lado e eu tô muito feliz de você estar aqui comigo. Não sai dessa live, né? Não vai embora agora porque eu vou mudar de câmera não, tá? A gente vai mudar e vai continuar. Agora que você está aí com seu material, você vai pegar o tecido, vai colocar em cima do desenho, do molde do pet e você vai fazer o desenho, o risco. Então, se você tem dificuldade para desenhar, é muito fácil, gente. A gente tira toda a dificuldade. Coloca o tecido em cima e você vai riscar o caramelo bem certinho. Eu vou usar aqui para a gente adiantar esse processo da modelagem, eu vou usar um que eu já risquei, já desenhei, tá, gente?
Vou colocar ele aqui em cima da espuma. Deixa eu tirar aquilo daqui de baixo e arrumar aqui, ajustar. Bem esticadinho, assim, ó. Deixa bem esticadinho, tá bom? E aí, com caramelo aqui do lado. Você vai pegar a lã marronzinha. Nós vamos começar a trabalhar com ela, né? A lã caramelo. E você puxa a lã dessa forma, olha, deixando ela assim, bem esticadinha. Vai puxando, é assim que a gente trabalha com essa lã. E a gente vai modelar agora aqui em cima dessa parte que é marrom. Sempre olhando para o pet que você vai modelar para não errar. Aí você vai trabalhar esse traço todinho, ó. Esse traço aqui da cabeça dele, você vai deixar bem certinho de acordo com a cor que você vai usar, tá? Então presta atenção que eu tô colocando essa lã aqui, ó, bem na linhazinha que eu desenhei. Vou aqui filtrar. Filtragem é isso, é dar essas agulhadas na lã, você vai dando agulhadas. Não precisa ser algo muito forte, muito pesado, tá, gente? Ó, é só dando essas agulhadas, é simples, tá? Muito simples, olha isso. Não fica com a mão pesada, porque se você colocar força na sua mão aqui, aí essa lã entra nessa espuma, e aí o que acontece? Fica depois difícil de remover, tá? Então com a mão leve, vai dando essas agulhadas. Vou colocar só mais um pouquinho aqui já, ó, não embola a lã, tá? Às vezes as pessoas enrolam a lã todinha, não dá certo. Deixa ela assim bem esticadinha. E aí, vamos agora só demarcar. Já tá aqui o desenho, é só colocar em cima do risco, tá? Mas calma, calma. Calma que a gente vai modelar mais, tá? Eu tô aqui só marcando, mas ainda tem mais feltragem aqui nessa parte. Ó, coloca toda essa parte marcada da cabeça. Olha que legal que a gente faz aqui com a agulha, ó. Você coloca a agulha aqui, ó, a ponta da agulha, aí você vira pra cima e você faz essa feltragem, já fazendo esse acabamento aqui com a lã, tá? Pra não ficar aquela ponta pendurada, você já começa essa feltragem aqui, tá? Deixa bem firme, bem arrumadinho e a lã assim, esticadinha nessa direção. Aí, olha que lindo que já vai ficando. A gente já começa a ver o pet aqui, gente. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto vamos modelando, deixa eu te contar algo incrível. Muitas pessoas chegam para mim e perguntam: Denise, por que mesmo depois de aprender a fazer a feltragem, você continua fazendo pets, sendo que você poderia fazer praticamente qualquer coisa com essa técnica? Antes de responder, deixa eu te dizer, você precisa mover de vez em quando esse tecido daqui da espuma, tá? Puxa devagarzinho, assim. Por quê? Se a gente deixar muito apertado aqui, esse tecido, essa lã vai entrar muito na espuma e depois fica difícil de remover. E agora deixa eu responder e a resposta vai te deixar chocada. E se eu te falar que no Brasil nós temos 3 vezes mais pets do que crianças? Você acredita? É verdade. O Brasil é uma das maiores populações de pet do mundo. Olha essa notícia do Senado Federal que a minha equipe vai colocar para você ver. Eu também me assustei quando eu soube disso. Na hora eu nem acreditei. Mas vamos voltar um pouquinho aqui para feltragem, né, gente? Você vai puxar aqui essa lã novamente. Olha, a gente vai preenchendo os espaços que ficam vazios. Não vai deixar o pet com buracos, tá? A gente tem que deixar bem preenchido. Eu vou colocar aqui pra cima, vou preenchendo, mas você vai ver que eu vou dar uma volta. Nessa que ficou aqui pra cima, pra baixo, ó. Coloco a ponta da minha agulha e aí já vou descendo, fazendo essa voltinha de novo aqui em cima da cabeça dele. E olha só que legal que vai acontecendo aqui. É muito lindo a gente ver o pet surgindo, gente. Olha que lindo que nós estamos fazendo, tá? Eu espero que vocês estejam me acompanhando também nesse processo aqui, tá? Ó, são agulhadas. Olha que maravilha, a gente não imagina. Quando chegar aqui pertinho do olho, eu dou uma volta com essa lã pra cima também, ó. Deixa eu puxar, ó. Presta bem atenção. A lã tem que estar bem escadinha, lisinha. Deixa eu feltrar só mais um pouquinho aqui. Soltar de novo daqui, né? Porque senão ela feltra muito. Então, de vez em quando eu faço isso, tá? Ajusta aí o tecido. E a gente dá só mais uma feltradinha aqui, a gente tá fazendo perto desse olho, tá? Vamos já levantar aqui pra você ver o olho que tá aqui embaixo. Vocês não estão vendo, mas ele tá aqui embaixo. Só um momento, vamos ajustar aqui. Vai fazendo ela ficar bem compacta, tá? Agora é um compacto assim bonito, tá? Não vai deixar ela toda cheia de buraco. Eu coloco a agulha aqui perto do olho, ó, e já dou uma volta com ela pra cima.
porque isso já faz uma pálpebra aqui no olho dele. Olha que lindo que fica, olha como vai ficando. De vez em quando eu dou uma penteada assim com a minha agulha. E aí, ó, olha como é divertido fazer isso, gente. Que coisa linda. Eu acho que vocês já estão vendo, né? Já dá até para comparar com o outro, né? Olha que massa. Então, ó, você que tá fazendo isso pela primeira vez, que tá trabalhando com a feltragem, eu espero que você esteja amando esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Olha que lindo, ó, a agulha, ó, você vai dando uma penteada na lã e você vai deixando ela bem bonitinha para não ficar com buraco, tá? Tô fazendo bem certinho na linha que eu desenhei. Mais uma puxadinha, lembrando que vai fazer isso sempre, tá? Algumas pessoas deixam para fazer essa puxada só no final. Mas aí, gente, dá trabalho, viu? Principalmente se você tiver uma mão pesada, essa lã vai ficar toda dentro da espuma e não é muito legal. Às vezes até a gente fura a espuma. Vamos puxar mais aqui um pouquinho dessa lã e a gente vai agora começar o outro lado, né? Vamos trabalhar aqui no outro lado. Deixa eu fazer algo aqui interessante para facilitar o trabalho para vocês. Olha aqui, eu vou fazer o seguinte, Não, peraí, deixa eu ver como é que eu... Ah, deixa eu facilitar mais ainda, tá? Eu vou colocar só ao redor agora dessa linha, olha o que é que eu vou fazer agora para ajudar você. É como se eu estivesse assim riscando, eu vou colocar bem fininho aqui ao redor dessa linha para você ver onde tá o desenho e depois a gente preenche a parte do meio, a parte de dentro, tá? Eu acho que assim vai facilitar para você entender o que é que eu tô fazendo aqui. E aí, ó, dou essa voltinha pra cima, ó. É como se eu estivesse desenhando com fio, tá? E, na verdade, é como não, a gente tá desenhando, ó, todo o contorno da linha. E aí, você vai feltrando, não passando os limites, ó, bem certinho na linha. Eu vou circular ela aqui todinha pra você ver como vai ficar bem bonitinho esse processo aqui. E eu tenho certeza que você vai amar fazer. Você vai ficar com muito orgulho de você quando você terminar esse trabalho aqui que nós estamos fazendo, tá? Eu quero que vocês postem lá no Instagram, me marquem. Ah, gente, deixa eu aproveitar aqui para dizer isso para vocês enquanto eu vou circulando aqui. Aproveita que você tá aqui no YouTube, dá o seu like pra gente, se por um acaso você não foi inscrito aqui no canal, se inscreve. Tem material bom aqui para você ver, para você assistir depois, tá? E, por favor, se inscreve, dá o seu like. Aproveita, manda para alguém, né? Que gostaria muito de ver esse trabalho aqui. Talvez você conheça outras pessoas que vão amar fazer essa arte aqui. Talvez que nunca viu, né? Que não conhece. Ó, eu tô só aqui circulando mesmo, tá? Seguindo a linha que eu fiz, o desenho que tá aqui embaixo, que você desenhou aí também. E tô aqui fazendo essa marcação para depois a gente feltrar dentro. Então, como eu tava dizendo, manda um aviãozinho agora para alguém aí que você conhece que vai amar fazer isso que a gente tá fazendo aqui. E a mão não para, né? Eu tô falando, mas tô aqui feltrando. Olha só, dando agulhadas aqui, porque a gente tem que preencher agora toda essa parte marrom do outro lado, né? O primeiro lado já ficou muito bonitinho. E agora, ó, agulhadas, tá? Pra deixar bem bonitinho esse lado aqui também. Eu tô colocando bem certinho, tá? Vá fazendo aí também, vá acompanhando. Eu tô fazendo aqui rápido, né? Isso é a prática, gente. Vamos puxar aqui mais um pouquinho, né? Soltar aqui mais um pouquinho. Eu gosto de soltando, porque depois não me dá trabalho isso, tá? Faça isso também. São segredos e detalhes que ninguém conta, tá? Ninguém conta isso pra gente. Mas vamos lá. Vamos preencher agora mais dentro, tá? Essa parte de dentro aqui, ó. Vou deixar já o olho dele circulado aqui pra eu não cobrir esse olho e ver bem direitinho, né? Onde ele tá. E aí, ó, já vou deixar ele aqui bem circuladinho, bem bonitinho. Olha que lindo que tá ficando isso aqui, gente. Eu espero que você esteja fazendo também aí bem empolgada, tá? É engraçado que tem gente que tava pensando que a gente não ia ensinar, gente. Mas nós estamos aqui, firme e forte, e vamos terminar esse caramelo que vai ficar lindo. Eu vou até abrir mais um pouquinho esse olho aqui desse outro lado. Eu tô achando ele mais fechadinho, né? Eu vou dar mais um espaço pra ele. Mas depois também, quando for deixar mais bem acabado, arrumadinho, colocar o olho aqui, a gente faz todo esse detalhe aqui também, tá? Porque eu quero que eles fiquem assim, iguais.
Então, vamos lá, preenchendo. Sim, ó, você viu que eu fiz bem retinho, agora circulei, né? Aquele eu preenchi todo dentro, esse eu circulei. E agora, vamos preencher dentro desse aqui também. Olha só que legal, né? Olha que lindo que vai ficando. Gente, é muita emoção fazer isso aqui, porque a gente não é qualquer coisa, né? A gente faz o pet das pessoas, isso aqui é empolgante e emocionante. Essa arte, pra mim, é emocionante. Vamos botar aqui a ponta da agulha, sobe de novo, e a gente feltra que fica bem bonitinho, bem acabado, tá? Espera aí que ela soltou, vou colocar bem certinho aqui, dar uma penteada com a minha agulha, e aí, de novo, fazer essa feltragem aqui que fica muito legal. Eu amo fazer essa arte. Ela realmente, olha, eu já fiz muitas artes, gente, mas essa daqui, ela conquistou o meu coração. De verdade, eu não me arrependo de ter aprendido, de estar vivenciando esse momento tão maravilhoso na minha vida com essa arte aqui, né? Ó, já tô trazendo aqui pro outro lado, já quase fechando aqui. Vamos puxar mais um pouquinho, soltar. Opa, peraí. A gente vai soltando. Eu sempre faço isso, né? Vamos lá. Ó, mão leve, tá? Mão leve pra ficar uma feltragem bonita. Não coloca muita força aqui não, pra você não fazer buraco aqui nessa feltragem. Vamos acertar aqui pra cima, bem passando ao redor do olho dele, sem cobrir o olho, bem direitinho. E olha que bonitinho que eu tô deixando essa lã reta, tá? Como eu disse no começo, eu não tô deixando ela toda embolada aqui não, toda enrolada. Ela tá retinha e com isso o fio fica muito bonito, muito mesmo. Mais um pouquinho, né, de feltragem, coloca a ponta da agulha de novo. Eu sempre faço isso, eu acho muito bonitinho, fica muito bem acabado. Eu quero ver vocês fazendo isso também, hein? Deixando essa peça bonita. E não esquece de se inscrever aqui no canal, hein, gente? Já tem muita coisa gravada. Eu vou só girar aqui o pet. Deixa eu ver se eu deixo aqui numa posição melhor. Peraí, gente, deixa eu arrumar aqui que eu quero que a câmera mostre bem certinho o que eu tô fazendo aqui, tá? A gente vai preencher... Espera aí. Eu vou tirar um pouco o caramelo daqui, deixar aqui em outra posição, porque eu quero que vocês vejam bem direitinho aqui nessa câmera, ó, aqui, o que eu vou fazer aqui de lado e às vezes minha mão fica pra cima. Então, eu quero que vocês vejam bem certinho a gente preenchendo esse espaço aqui, ó. Vai penteando, não esquece, tá? Eu digo penteando que eu digo, ó, circulando ele aqui, mas na mesma direção do fio, tá? Tá ficando aqui ainda alguns espaços vazios, mas a gente vai deixar tudo preenchido, tá? Tudo certinho. Fazer um trabalho bonito, bem acabado. Vai filtrando bem, como eu disse, tá? Mão leve. Eu sempre digo isso. Vamos aqui. Eu vou pegar aqui a minha tesoura, só um momento. Eu vou cortar aqui no meio e vou preencher esse espaço assim, que eu não quero que essa lã fique muito comprida aqui. Aí eu vou colocar aqui embaixo do olho. Vamos filtrar aqui embaixo do olho e a gente já vai deixando aqui também, já finalizando aqui embaixo desse olho aqui. Lindo demais, lindo demais. Eu amo esse caramelo, né? Ele ficou realmente muito realista, muito bonito. E eu espero que você consiga fazer também aí bem lindo, tá? Não esquece de postar no Instagram e me marcar que eu quero repostar. Terminamos esse lado. Mais um pouco de lã aqui, né? Vamos terminar de preencher todo esse lado. Olha como ficou bonito esse outro lado que nós fizemos. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos... Eu tô achando muito baixinho aqui, então eu tô colocando um pouquinho mais de volume, tá? Só pra ficar um pouquinho altinho, tá? Porque isso aqui é uma filtragem baixa, então não é muito volume que a gente tá dando aqui não, tá? Algumas pessoas chamam até de pintura no tecido, sabe? Porque é uma filtragem baixa mesmo. Então, a gente usa pouca lã aqui. Nesse caso, a economia de lã é grande, né? Eu tô fazendo de novo aqui pra fazer aquela pálpebra, igual como nós fizemos do outro lado, feltrando assim ao contrário do olho, tá vendo? Tem uma lã aqui pra cima do olho, mas eu não feltro em cima do olho, tá? Só por fora.
A gente vai já terminar aqui, vai ficar muito lindo. Coloca de novo a agulha, ó, marcando aqui o olho. Deixa eu só filtrar mais um pouquinho, porque achei que ainda tá precisando. Você coloca a agulha de novo, vira a lã pra cima, ó. E aí vai fazendo essa filtragem pra deixar um pouquinho mais alto, fazendo uma pálpebra, tá? Sempre ajustando a lã. E aí você vai deixar assim mais grossinho aqui, ó, acima do olho dele, tá? Pouquinho, dá uma penteada. Sempre dou essa penteada pra lã ficar arrumadinha, né? Pra ela não ficar toda engilhada aqui, ó. Dá uma arrumadinha nessa e filtragem, tá? Muito cuidado com essa parte aqui. Sempre, ó, não passa da linha que a gente desenhou, tá, gente? Vai deixando bem certinho em cima da linha, porque o que acontece se você fizer assim? Vai ficar exatamente igual o pet que você desenhou, né? Então, não vai ficar diferente se você tá filtrando bem em cima da linha. É como uma pintura. Ó, toca, põe a agulha de novo aqui, vira, gira para baixo e aí faz essa filtragem maravilhosa aqui. Para mim já tá ficando lindo. Espero que o seu também, tá? Vamos já soltar de novo esse tecido aqui da espuma para ele não ficar tão preso. Olha que lindo, que lindo, que lindo que tá ficando. Maravilhoso. Eu tô gostando do resultado e eu espero que vocês estejam também, tá? Que vocês estejam bem empolgadas. E se você não tiver essa mesma cor de lã, não tem importância. Faz com a cor que você tem. E se você não tiver a própria lã da filtragem aí para você fazer, faz com uma lã que você vai rasquear aí na sua casa e vai fazer. Vamos puxar aqui de novo, ó, devagarzinho, com cuidado. Não vai arrancando de vez não, vai puxando assim, ó, soltando. Beleza, ficou bom. Muito legal, muito bom. Só terminando, né? Vocês dizem assim, Denise, você tá um tempão aí furando isso daí, mas é assim mesmo, gente, pra não ficar se soltando, né? Correr o risco de alguém puxar, uma criança, alguma coisa, isso aqui ficar soltando. Então, você tem que deixar bem bonitinho assim, bem acabado, bem certinho, tá bom? Agora, nós vamos começar, deixa eu pegar aqui um pouquinho de lã. E a gente vai começar agora a orelha. Olha que maravilhoso, a gente já tá avançando aqui. Agora nós vamos fazer essa orelhinha, dar essa voltinha aqui, ó. Da mesma forma que a gente circulou ali na carinha dele, agora eu tô dando essa voltinha aqui na orelha dele. Olha que lindo! Agora a gente tá, ó, já vai surgindo uma orelha aqui, né? Tá vendo o desenho dela? Já vou aqui completando. Já agora o outro biquinho. Gente, isso é lindo demais. A gente vai fazendo e vai se empolgando. Olha, isso vira vício, viu? A gente fica viciada em filtragem. Eu sou viciada em filtragem. Quanto mais eu faço, mais eu quero fazer, tá? Mais eu quero crescer na filtragem. Tem muita coisa boa. Isso aqui é só uma pincelada. Só uma pincelada, porque tem muita coisa boa. Essa arte é linda. Essa arte é maravilhosa. Eu tava dizendo agora pra vocês que eu já fiz outras artes, mas essa daqui me encantou. Dei mais uma virada aqui na agulha, você viu, né? Virei de novo aqui na agulha, agora tô preenchendo aqui em cima da orelha. Essa orelha também, a gente vai deixar ela um pouco alta, tá? Só um pouquinho mais alta que a cabeça para dar esse volumezinho que vai ficar bonitinho aqui. Aqui no biquinho, dá a volta com a agulha para cima. Já vai ficando o formato lindo e maravilhoso. A gente tá começando a ver mais agora o pet, olha que lindo. E eu espero que você já esteja nesse processo aqui também. Vamos preencher tudo aqui. Perfeito. Eu vou engrossar aqui em cima, tá? Porque essa volta é mais grossinha, não é só um fiozinho fino. É uma volta mais grossinha. Eu tô te falando cada detalhe que eu tô fazendo aqui. Olha que coisa especial, gente. É só uma prévia, né? De como é maravilhoso esse trabalho, esse processo, de como é lindo isso aqui que a gente tá fazendo. Olha que show! Deu uma engrossadinha, deu essa volta aqui em cima, ó, da orelha e ficou muito legal, muito mesmo. Eu amei, já tô amando o resultado, olha isso. E olha que é o segundo que eu tô fazendo, né? O primeiro já tá aqui na moldura, eu já tô fazendo aqui o segundo e eles estão ficando exatamente iguais. Gente do céu, e enquanto a gente tá modelando essa orelha aqui, eu tenho mais notícias para vocês ainda hoje, hein? Sabe aquela manchete que eu te mostrei? Eu sei que você deve estar pensando, no Brasil tem muitos pets, mas que vantagem eu tenho com isso?
O que eu vou ganhar com isso, Denise? Eu preciso que você preste atenção no que eu vou te mostrar agora. Olha essa notícia do G1, onde diz que o Brasil é o terceiro maior mercado pet do mundo. É verdade, o Brasil tem milhões de pets e as pessoas gastam muito com eles. Esse foi o motivo pelo qual eu escolhi o mercado pet. E eu quis compartilhar essa oportunidade com você, porque são tantas pessoas me mandando mensagem perguntando sobre os quadros todos os dias, que sozinha eu não consigo dar conta e preciso de uma comunidade de feltreiras para desbravar esse mercado comigo, hein? E eu vou estar junto com vocês. Mas vamos voltar aqui para essa orelhinha. Olha só como ela tá ficando linda. Olha isso. Mas estica essa lã, hein, gente? Deixa bem esticadinha, bonitinha. E vamos só terminar aqui. Olha como ela tá ficando perfeita. Feltrando. Ó, eu vou girar aqui porque eu quero que vocês fiquem... Olhem bem isso daqui que eu tô fazendo, hein? Olha como eu tô arrumando aqui o biquinho, ó. Eu dou essa arrumada aqui, eu dou essa arrumada linda aqui, tá? Eu sei que você vai ter esse olhar também, até você ter mais habilidade, ó. Você vai olhando aqui o que eu vou fazendo. Daqui a pouco você tá fazendo isso sozinha, você vai aprender a fazer isso sozinha. Olha isso, que linda. Tô segurando aqui a pontinha, tá? Ó como eu tô segurando aqui a pontinha. Olha isso, e agora a gente vai girar ela pra cima, ó, pra fazer esse biquinho aqui, né? Deixar ela bem... Eu vou só cortar essa pontinha aqui, gente, pra ela não passar da orelha, né? Porque fica ruim dando volta pra cima e pra baixo. Mas sobe aqui, ó, e já deixa essa orelhinha um pouquinho mais alta, tá, gente? Ó, faz isso aí desse jeito. Isso, dá uma penteada, fica bonito, muito bonito. Passa a mão assim pra ficar bem arrumadinho. E aí, a gente vai deixar essa orelhinha mais alta. Deixa eu soltar aqui também de novo, porque se a gente prender muito, já sabe, né? Olha como fica o outro lado, olha só como fica, né? Mas o lado certo é esse aqui. Então, vamos continuar aqui nosso trabalho. Eu tô girando aqui para ver se eu deixo numa posição que a minha mão não fique em cima da câmera para não esconder o que eu tô fazendo. Vamos aqui feltrar agora essa orelha. Sempre arrumando com a ponta da agulha. A gente tá já terminando para passar para outra orelha. E hoje a gente vai deixar essa parte marronzinha toda pronta aqui, gente. Olha que lindo. Olha, eu vou... Peraí. Acho que eu vou colocar mais uma pontinha de lã aqui nessa orelha para ficar melhor. Eu vou observando as coisas, vou fazendo, vou observando, sabe? Às vezes eu não vejo tudo assim de uma vez... Mas aí eu vou observando e vou colocando os detalhes, gente. É assim mesmo, vocês sabem, né? A arte é assim. A gente às vezes vai fazendo, falta um pedacinho ali, falta um pedacinho acolá. E a gente vai modelando até ficar maravilhoso, né? Olha que lindo, nós estamos aqui feltrando algo de um mercado que só cresce nessa nação do mercado pet, né? Que coisa maravilhosa. Eu amo fazer isso aqui que eu tô fazendo, de verdade. Os pets que eu já fiz, todos eu amei, todos. É claro, né? Quando eu tava começando, eu tinha algumas dificuldades, mas elas já foram vencidas. Puxa de novo aqui sua arte para não ficar presa. Olha que linda. Vamos olhando os detalhes, o que faltar você vai acrescentando. E eu vou fazendo isso aos poucos até ficar do jeito que eu quero, tá? Eu não deixo assim, eu não gostei disso aqui, deixo pra lá, não. Eu faço até ficar maravilhosa. Eu vou botar só mais uma pontinha aqui dessa orelha, porque eu achei ela muito gordinha. E a pontinha da orelha do caramelo é fininha, né? Então, eu vou deixar ela aqui assim, fininha. Deixa eu até fazer aqui ela uma pontinha. Olha como tá ficando melhor agora, olha como ficou mais bonito. Vai tendo esse cuidado de fazer isso aí também, tá? Não deixa nada pra trás sem fazer, não. Eu fico até girando aqui por causa disso. Ó, que minha mão fica na frente, eu vou girando aqui, que eu quero que vocês vejam a pontinha aqui que eu fiz da orelha. Já estamos terminando dessa aqui e já vamos passar pra outra.
Estamos já finalizando. Nossa live também já tá aqui no finalzinho, já chegando no final. Eu espero que vocês estejam amando esse processo aqui que a gente tá fazendo. Gente, pelo amor de Deus, não vai me dizer que você não tá amando isso aqui, hein? Aproveita e coloca uns coraçõezinhos aí, um like pra mim. Aqui não é coração, né? Coração é lá no Instagram. Mas aqui você vai colocando o like, ó. Vamos agora já trabalhando a outra orelha. Estamos já finalizando. Olha isso. A mesma girada que a gente girou ali para dar esse contorno aqui em cima da cabeça para a orelha, faz desse lado aqui, tá? Tudo que você fizer de um lado, você faz do outro, que é para não ficar diferente. Dá esse contorno, ó. Esse mesmo que a gente deu desse lado, a gente vai dar aqui desse aqui agora, tá? E não esquece de colocar seu like, né? Lembrando que a live vai ficar alguns dias gravadas aqui para que você possa fazer com mais calma, né? O seu pet, né? Algumas pessoas não conseguiram comprar, mas não tem problema, tá, gente? E nesses 3 dias da semana Transformando Arte em Renda, nós vamos fazer esse pet completo. Então já sabe, não falta, hein? Não vai faltar os outros dias, porque senão você vai deixar seu pet pela metade. E se a gente deixar pela metade alguma coisa, a vida vai ficar pela metade também, né? Como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Olha, assim como eu preenchi aquele lado da orelha, agora eu tô preenchendo esse aqui. Então, não tem erro. Tudo que você faz de um jeito, faz do outro. Tô contornando ela aqui e vou preencher dentro. Olha só, a gente tá finalizando aqui essa primeira etapa, né? Que é a base do realismo. Então, gente, olha que linda essa base que a gente está fazendo aqui, né? Então, para que esse trabalho realmente fique realista, a gente tem que fazer essa base bem feita, bem bonita e bem acabada. E é o que a gente está fazendo aqui, tá? Eu tô fazendo até lentamente, eu faço mais rápido. Talvez você esteja pensando aí, Denise, quanto tempo você faz para produzir? Depende, né? Depende da peça. Tem vários tipos de peças. Tem umas mais complexas, tem umas mais fáceis. Nós estamos aqui modelando uma base, né? Mas tem muita coisa. Gente, isso daqui é um mundo de informação maravilhoso. Vamos só soltar aqui mais um pouquinho aqui para não ficar preso, né? Olha que lindo. E como eu tô dizendo a vocês, não é só isso, tá? Tem muita coisa. A feltragem é uma riqueza. Eu, assim, fico apaixonada por cada detalhe que eu coloco nas minhas peças. Acho que vocês veem, né, lá no meu Instagram. E, aliás, quem não me segue lá no Instagram, vai lá pra ver o trabalho que a gente tá fazendo, gente. É muita maravilha, é muito lindo o que a gente tá fazendo. Eu quero que vocês vejam, que vocês curtam. Às vezes a gente posta e você não tá comentando, hein? Então aproveita e me ajuda, comenta lá para ajudar a gente a crescer nesse trabalho aqui. Dá uma giradinha aqui na agulha, ó, coloca a agulha aqui de novo para dar uma giradinha aqui nessa lã para cima, né? Para essa orelha ficar bem maravilhosa. Eu ainda vou botar mais um pouquinho de lã nessa orelha, gente, que eu tô querendo que ela fique mais alta, mas eu vou já mostrar para você como é que eu vou fazer, tá? Então, essa daqui realmente é a base do realismo, né? Porque a pessoa fica pensando, como é que eu vou fazer isso? Que eu não sei. Gente, a gente fez o desenho, ficou maravilhoso. Você botou o desenho no tecido, riscou ele todo aqui. Resumindo, né? Tô resumindo tudo que a gente já fez até agora. A gente pegou o molde, riscou ele no tecido, esse tecido transparente. E agora a gente tá preenchendo ele todinho e fazendo essa base aqui maravilhosa, né? E por isso que isso é o nosso primeiro pilar, tá? Só para você ter essa orientação do que é que a gente tá fazendo aqui. Deixa eu puxar aqui de novo, eu sempre faço isso, tá? Então, não deixa para tirar esse tecido aqui da espuma só no final, tá? Você vai ver algumas pessoas fazendo isso, mas o que acontece? Tem coisas que as pessoas mostram na internet, gente, vídeos cortados, você pensa que a pessoa tá ensinando tudinho pra você, né? Ou passa rápido, ou corta, aí você diz, olha, só um detalhe aqui desse olho, pra ele ficar, corta aqui um pouquinho, pra gente só preencher que tá aqui vazio, aqui perto do olho, e eu quero deixar um pouco mais preenchido. Mas como eu tava dizendo, às vezes a gente vai pros vídeos na internet, né? Alguns tutoriais, pensando que o povo vai ensinar tudo pra gente. Essa não é a verdade, né? Essa não é a verdade não, gente. Se a gente quer aprender, a gente precisa focar no que a gente realmente quer, né?
Então, olha só, tem muito segredo aqui que eu tô contando pra vocês, só pra quem tá aqui na live, ó. Por exemplo, isso aqui que a gente tá fazendo, penteando essa lã, preenchendo aqui. Olha que coisa linda que a gente tá fazendo. Isso daqui a gente não conta todos esses detalhes em todos os vídeos na internet, né? Eu não vou contar. Eu tô contando pra vocês esses segredos aqui. Não vou contar pra ninguém. É sério, hein? Não vá contar esse segredo aqui pra ninguém. Isso é você que aprendeu e tá começando a fazer a sua primeira peça feltrada. Eu tô muito orgulhosa, tá? Eu vou ficar mais ainda se você fizer, postar e me marcar, tá? E aí eu vou ficar muito orgulhosa de ver que eu consegui contribuir com você, que eu consegui contribuir para você fazer a sua primeira feltragem. Ah, eu já faço parte da sua história dessa arte, hein, gente? Olha que coisa linda. Solta um pouquinho aqui de novo. Cuidado que às vezes a gente vai fechando o olho, fechando e não deixando igual, tá? Mas a gente vai ainda fazer esse detalhe para que fique tudo bem certinho. E aqui não coloca reto. Deixa eu dizer uma coisa, vocês viram que esse desenho aqui no meio da carinha dele, ela tem umas curvinhas. Então, você coloca a lã, quando você estiver filtrando, com as mesmas curvas do desenho, tá? Não vai colocando de qualquer jeito, ah, ficou parecido, coloquei reto, não. Você dá a mesma curva que tem na cabeça do pet, tá bom? E olha, não ultrapassa esse limite aqui da cor. Nós vamos colocar essa cor mais clara, todinha aqui no meio, mas vai ser na nossa próxima aula, tá bem? Se tiver faltando mais algum detalhe, você vai fazendo os ajustes, tá? Deixa eu dar só uma filtradinha aqui, que eu tô vendo uma lãzinha querendo se levantar. E ela tem que ficar bem filtrada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar essa orelha um pouquinho mais alta, tá? Porque eu tô querendo dar um pouquinho mais de volume para ela ficar mais alta que essa cabeça, tá? Porque senão, gente, fica aquela coisa feia, né? Olha só, eu vou dar só mais um volume mesmo aqui, mas muito pouco. E se você não quiser dar, quiser economizar lã, deixar mais baixinho, você deixa, tá bom? Mas eu, assim, quando eu faço, eu presto atenção nos detalhes. Pra mim, os detalhes é que fazem toda a diferença, né? E aí, eu vou dar um volumezinho aqui nessa orelha e vai ficar mais bonita do que ela está. Agora eu quero que você me responda com muita sinceridade. Quem da sua cidade faz uma arte assim? Você já conheceu alguém? Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Diz assim, Denise, eu conheço. Denise, eu não conheço. Faz isso aí que eu quero ver sua resposta. Eu tenho quase certeza que a resposta é não. Então, olha a oportunidade que está diante de você de se destacar na sua cidade, virar referência em uma arte que ninguém conhece ainda. Eu tô dizendo isso, mas presta atenção no que eu tô fazendo aqui, hein? Levantei a lã todinha, olha, coloquei um pouco de lã, tô filtrando ela ao contrário da orelha, ó. A lã tá toda pra cima, você viu, né, que eu fiz isso? Coloquei ela toda pra cima, tô filtrando aqui embaixo. O que você tá fazendo, Denise? Eu tô dando só um volumezinho aqui nessa orelha pra ela ficar mais alta, tá? A gente vai descê-la aqui todinha agora só para cobrir o que a gente já fez e deixar ela um pouquinho mais alta. E talvez você estivesse pedindo assim, ai meu Deus, me dá uma oportunidade. E eu te falo que se esse é o seu caso, o seu dia finalmente chegou. Porque a feltragem é essa oportunidade. Eu tenho certeza que você vai se encantar com essa arte, assim como eu me encanto com ela todos os dias. Olha que maravilha. Olha isso, tá ficando estranho, mas não é estranho não. Coloca a agulha aqui de novo, vira para baixo. Agora a gente vai só baixar essa orelha e nós vamos finalizar esse processo. Olha que lindo que eu tô fazendo agora, colocando para debaixo do dedo. Olha que lindo, olha, para dar esse volume aqui, ó. E vou filtrar. Por que você tá fazendo isso, Denise? Para deixar a lã penteada, tá vendo? Para não deixar ela feia. Olha isso, você coloca, dá uma arrumadinha nela aqui, coloca a agulha, vira para baixo, faz todo esse movimento, hein? Vira lá para baixo, agora vira, ó, dá uma viradinha aqui para baixo do seu dedo, ó, presta atenção. Vira para baixo do seu dedo, encosta aqui no tecido e prende a pontinha dela aqui, ó.
e ela já fica maravilhosa. Olha o relevo. Gente, isso é lindo demais. Me diz, escreve aqui, por favor. Escreve aqui nos comentários, é lindo. Eu quero ver seu comentário, hein? Eu prometo que eu vou ler seu comentário. Escreve aqui, olha que lindo. Agora é finalizar essa orelha feltrando aqui, né? Olha, a gente deu mais um volume dela, ela fica bonitinha. No final você vai ver que ela tá igual a do pet aqui da moldura que a gente tem, tá? Ó, agora é só dar esse acabamento aqui, feltrar todinho aqui em cima, já tá presinho, ó. Segue dando essas agulhadas aqui, essa feltrada na direção do fio, tá? Ó, eu vou baixando assim, porque parece que vai ficando um pouco de ar na lã. E solta aqui um pouquinho, peraí, deixa eu soltar aqui, botar aqui numa posição pra você ver bem o que eu tô fazendo. Porque, gente, parece que fica assim um arzinho, sabe? Dentro da lã. E aí você vai passeando com a agulha em cima dela. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Agora nós terminamos o primeiro pilar, a base do realismo. Eu amei essa etapa, esse processo, e eu espero que vocês tenham amado também, tá? Escreve aqui embaixo se você amou, tá, gente? Olha, eu vou passar para outra câmera pra gente finalizar esse processo maravilhoso. Então, depois de todo esse processo, né, que nós vivenciamos nessa aula maravilhosa, na nossa primeira aula da nossa semana Transformando Arte em Renda, nós terminamos esse processo e deixa eu fazer só uma recapitulação, que é para você sair dessa aula com tudo assim bem quentinho na sua mente, tá? O que foi que nós vimos agora nesse processo? Nós vimos sobre o mercado pet, né? Como essa arte é importante dentro desse universo, desse nicho aqui, o resultado que ela traz pra gente, por que que a gente escolheu, na verdade, esse nicho, né? Porque ele é muito promissor e eu sei que você também tá pensando nisso agora, né? Porque quando a gente trabalha, o que é que a gente pensa? Naquilo que a gente vai ganhar, e é muito justo o trabalhador receber pelo seu trabalho. Então, esse nicho é um nicho muito promissor e esse ano, gente, vai bombar, vai bombar. Então, você não pode ficar de fora desse mercado, né? Eu não quero ficar de fora e é por isso que eu estou aqui. E eu espero que você também não queira estar de fora, tá? Então, só para lembrar você disso e mais, né? O que foi que nós fizemos mais nesse processo agora? Nessa nossa primeira aula, nós fizemos essa parte baixa aqui, né, do processo, que é o nosso primeiro pilar, né? Nós trabalhamos o nosso primeiro pilar, fizemos toda essa parte marronzinha, que é a parte baixa, essa orelhinha um pouquinho, né, sobressaltada, e ficou maravilhosa, e eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Ah, e deixa eu lembrar, né, deixa eu lembrar vocês do kit. Lembra do kit que eu falei lá no início dessa aula? Nós vamos sortear esse kit, né? Mas tem uma regra para o kit, né? E qual é a regrinha do kit? É uma regra simples, não se preocupe não. Lá no meu Instagram, nós vamos postar vamos fazer uma postagem lá no Instagram, né, da nossa aula. Claro, né, que a gente não vai deixar o Instagram de fora dessa maravilha. Eu quero que você vá lá e você comente uma frase, o que te chamou a atenção, o que você aprendeu, algo que você aprendeu hoje nessa aula. Você vai fazer isso nas 3 aulas para você poder concorrer, tá? Se você comentar só na primeira aula, você vai estar fora do sorteio, porque isso é uma regra, tá bom? A gente tem uma regra para o sorteio. Por que isso, Denise? Porque senão seria injusto, né? Já pensou uma pessoa participar só da primeira, concorrer, ganhar, não sabe nem o que a gente está fazendo, o que a gente está modelando, é muito injusto isso, né? Então, para todas vocês que vão ficar com a gente aqui, eu sei que todas vão ficar até a nossa última aula, né? Porque você não vai querer perder. Então, você vai lá, vai comentar na nossa postagem o que você aprendeu, o que você gostou. Precisa fazer um resumão, não é para escrever um livro, não, tá, gente? Não fica com medo, não. Só comenta o que você achou, o que você aprendeu, como é que foi a aula para você. Mas, claro, que de acordo com o seu comentário, eu vou saber se você assistiu, hein? Olha, eu tô de olho, de verdade. E aí, com isso, você vai concorrer ao nosso kit, tá?
E só para deixar você com um gostinho de quero mais, eu quero só te dizer que lá no nosso terceiro pilar, eu vou trazer a parte mais importante desse processo de aprendizado aqui da nossa semana Transformando Arte em Renda. Então, você já participou da primeira e eu já estou te dizendo que a terceira eu vou te trazer algo fundamental para você vender de verdade um produto de qualidade. Aqueles segredinhos que as artesãs têm que ninguém conta para ninguém e que eu vou contar para quem está aqui, né, participando, que é muito justo que a gente vai contar para quem está participando aqui desse nosso movimento, dessa semana maravilhosa. E olha, gente, no nosso próximo encontro, né, na nossa próxima aula, que ó, já tô aqui achando que eu sou a professora de vocês, eu sou mesmo, né, que eu tô ensinando. Então, no nosso próximo encontro aqui, eu vou trazer o nosso segundo pilar, que é o volume, tá? Todo mundo quer saber como é que eu dou volume. E aí, a gente vai trazer um volume que ganha vida, né? Todo mundo quer saber, Denise, como é que você faz esse 3D? A gente vai trazer esse volume ganhando vida. Você vai se maravilhar com isso. E mais, eu vou te contar o que todo mundo quer saber e o que a maioria das pessoas me perguntam, né? A maioria me pergunta e que minhas alunas também, sabe? Todo mundo fica curioso para saber quanto eu gasto numa peça dessa, né? E quanto eu vendo, né? Qual o meu lucro, qual a minha base de lucro. Quem não quer saber isso, né, gente? A gente acabou de falar de mercado, então a gente vai falar um pouquinho sobre valores aqui, vai ser muito maravilhoso. Eu sei que você tá com muita vontade de saber quanto é que eu ganho numa maravilha dessa, quanto eu gasto com isso e quantas peças que eu consigo fazer com esse kit maravilhoso que vai fazer parte desse sorteio, né? Então, não perde a próxima aula, porque se você perder, você vai perder uma informação muito importante se você perder a segunda aula. E se você perder a terceira aula, aí eu nem te conto. Você vai realmente perder todo esse ensinamento, essa maravilha que a gente tá trazendo aqui, tá? Então, muito obrigada por estar comigo. Eu espero ter contribuído com você para esse momento maravilhoso de aprendizado. E eu sei que você vai aprender e vai vender o seu primeiro pet. E eu tô nessa expectativa e eu sei que você também. Um beijo no seu coração, abraços feltrados e eu espero você na nossa próxima aula, que nós vamos estar no nosso próximo pilar e vai ser maravilhoso e eu espero você.